Devido à paralisação dos trabalhos presenciais, fez-se necessário a celeridade dos profissionais em se adaptar às plataformas virtuais, visando a garantia ao menos dos serviços jurisdicionais essenciais. Os magistrados e demais operadores do direito tiveram que julgar, planejar e decidir a partir do uso intensivo da tecnologia. O acesso à justiça na pandemia gerou impactos, transformações e desafios que foram de extrema importância. Isso porque, durante esse período, houve diversas decisões judiciais que ajudaram diretamente no problema. Além disso, existe a possibilidade de determinados setores judiciais não mais retornarem como eram antigamente, ou seja, a dependência eletrônica fora tão intensa que não permitirá mais o retorno de práticas ultrapassadas na visão atual. De tudo que foi exposto agora, que tal conversarmos com alguém da área para explanar melhor sobre esse assunto? Vem com a gente, vem! A pedidos de uma das alunas do 8º semestre da UniFTC, vim trazer um pouquinho sobre como é o cotidiano do advogado agora com a pandemia, através das audiências virtuais. Vim apontar uma vantagem e uma desvantagem das audiências virtuais, né? A vantagem é a economia de tempo e a questão do deslocamento, que não precisa se deslocar para fora para fazer as audiências. Uma desvantagem é nas audiências de instrução, porque como não temos contatos com testemunhas e nem com a própria parte, a gente não sabe se ela pode estar instruída por um advogado ou por uma outra pessoa na hora do seu depoimento. Olá, me chamo Paulo César, sou advogado aqui da cidade de Ubatã e fui convidado para falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens dos atos processuais virtuais implantados durante a pandemia. Como vantagem, eu enxerguei a diminuição do custo operacional do processo, tendo em vista que os advogados não precisavam mais se deslocar às comarcas e aos fóruns para poder despachar processos e fazer audiência. Como desvantagens, que enxerguei que foram maiores, foi a perca do contato físico do advogado com os serventuários para poder despachar o processo, bem como com juízes também, que ajudava bastante você explicar a situação do processo para o juiz presencialmente, bem como nas audiências de instrução, onde o advogado tinha uma possibilidade maior de colher provas testemunhais, do juiz olhar no olho da testemunha, saber se está falando a verdade, olhar no olho do autor, do réu, e tudo isso foi perdido. Espero ter ajudado. Um abraço. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila Mota Farias, sou advogada atuante na cidade de Itabuna e fui convidada pela Bianca Costa para falar sobre a vantagem e a desvantagem desse mundo virtual agora na advocacia. Bom, para mim, a vantagem principal é a facilidade e a acessibilidade com relação às audiências. A facilidade de você fazer uma audiência, de você não precisar se deslocar até o fórum, ficar esperando. Você entra ali naquele horário, já vão estar as partes, já vão estar juízes ou conciliadores, a depender da vara, e a gente pode realizar rapidamente e encerrar. Para mim, isso é uma vantagem muito grande, porque a gente ganha tempo, né? E tempo no mundo da advocacia é dinheiro. Uma desvantagem também é a acessibilidade. Mas, para mim, no meu ponto de vista, a acessibilidade com quem? Com a própria vara ou com os juízes e assessores. Isso porque, quando a gente precisava resolver algum problema, a gente podia dirigir-se diretamente ao assessor, ao juiz ou até a própria vara. E agora a gente tem que ficar agendando. Esses agendamentos remotos, às vezes, não são para breve. Vou dar um exemplo de que eu tive que fazer um agendamento com o juiz Dr. Alexandre, da primeira vara do juizado, e a data mais próxima que ele tinha disponível foi para 2 semanas após a data que eu precisava. Então, assim, às vezes, como a vara está fechada, às vezes a gente liga para a vara, não atendem, aí a gente manda e-mail, eles vão responder muitas vezes depois. Então, esse retorno dos componentes, né, do jurídico que eu falo, que eu acho uma desvantagem, pelo menos para mim. Mas
Com relação a deslocamento para audiência, eu acho que está sendo bem rápido, né? Não, a gente não precisa mais se deslocar para fazer audiência e isso é muito bom. Nem a parte precisa se deslocar. Da onde ela estiver, ela pode fazer essa audiência, né? Essas audiências que são virtuais. Às vezes a parte está viajando, às vezes ela não mora na cidade, né? Daqui de Itabuna. E aí eu posso fazer audiências de Lauro de Freitas, de Salvador, de Ilhéus, sem precisar sair daqui do meu escritório. Olá, meu nome é Evelyn, me formei em 2019 e apesar do pouco tempo atuando antes da pandemia, senti 3 pontos em desvantagem aí, entre outros, né, principais, sobre esse mundo virtual que se assolou no mundo jurídico e em tantas outras áreas. A questão do networking, né, essa falta de captação de clientes que auxiliava bastante, troca de informações aí de forma pessoal. Além da reunião com o cliente se sente muito mais acolhido pessoalmente. E o âmbito também de pedir urgência. Claro que com as palavras a gente consegue alcançar ali o juiz, mas pessoalmente conseguir essa troca de informações, as diligências, elas acabaram sendo restritas a somente palavras ou a horários. Facilidade realmente aí de marcar reunião e tirar dúvidas, ao costume já que foi enquadrado, a facilidade também em conseguir informações com os advogados, já que todos ali estamos no mesmo quadro e muito mais ligados à tecnologia, além aí de conseguir clientes de outros locais, já que principalmente as audiências são concedidas de forma virtual, são realizadas de forma virtual, aí conseguimos atingir outros públicos e isso facilitou bastante a vida do advogado.